Grande é o Senhor e digno de louvor. Vamos cantar? Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nos dá vitória. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Agradeça o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, glória ao Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno
verdadeiro e fiel.
Sua família hoje? Que pergunta. Pergunta difícil às vezes responder, mas eu quero começar essa mensagem dessa noite falando sobre família. Começamos o mês de maio falando sobre família, mas hoje eu quero começar pregando, orando. Quero orar pela sua família, você que está aqui hoje, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Talvez você tenha passado por uma situação complicada na sua família. E situação complicada na família podem ser várias coisas. Cada um sabe o que passa dentro de casa. Às vezes coisas terríveis, às vezes coisas complicadas. E talvez sua família está indo muito bem, tudo certinho, tudo tranquilo. Mas antes de pregar a palavra do Senhor, eu quero orar consagrando a sua família a esse Senhor. Não que não esteja, creio que esteja, mas que o teu coração esteja aberto para o que Deus ainda pode fazer na sua família. Vamos orar, queridos? Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, nós te glorificamos essa noite e te louvamos com canções que, além de adorar ao Senhor, além de exaltar o santo nome do Senhor, refrigera a nossa alma, tranquiliza o nosso coração, acalma a nossa vida, porque nós entendemos que muitas vezes chegamos nesse templo cheio de dificuldades, de lutas, com pensamentos que ainda estão nas nossas casas, situações que ainda não foram resolvidas no meio da nossa família, mas que nesse instante, Pai, o Senhor já possa ir trabalhando com Teu Espírito Santo em cada coração que aqui está,
em cada coração que está nos ouvindo nessa noite, em cada família, Senhor Deus, que porventura esteja chorando, que nessa noite o Senhor possa enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, ó Pai, e que os seus corações, que os nossos corações nessa noite, possa estar aberto ao que o Senhor quer falar conosco, e que esse mês de maio possa ser um mês onde o Senhor use para ministrar ao nosso coração sobre as nossas famílias, sobre o cuidado que devemos ter com essa criação do Senhor, essa criação divina, maravilhosa, que o Senhor fez para permanecer. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, queridos? Mais perto de Deus, a minha família é feliz. É claro que nós estamos falando de família feliz, que a família ela pode sim ser feliz. Eu creio que Deus criou a família para ser feliz. Talvez algumas pessoas devem ter colocado na sua cabeça, ou você já deve ter ouvido falar que não, que família é muito difícil, é muito complicado, tem gente terrível, e que essa coisa de felicidade na família não existe. Eu discordo, né? Claro que a opinião é particular de cada um, mas eu discordo com essa opinião, porque creio que quem criou a família é Deus, e a Bíblia vai dizer, ela vai nos relatar, e nós precisamos confiar na palavra, não é verdade? Vai dizer que tudo que Deus faz é o que, irmãos? É bom. Então a família é boa ou não é? É bom. Tem aquele irmãozinho lá que é diferente, tem aquele pai que é diferente, tem aquele filho, tem aquela mãe que... Cada família tem suas dificuldades. Eu tenho as minhas dificuldades na minha família, você tem as suas, mas eu creio de uma coisa: se confiarmos verdadeiramente no amor, no poder e na palavra de Deus, a nossa família pode ser feliz. Amém? Não perfeita, porque é muito difícil a gente ver aquela família perfeita, mas na verdade, o que é uma família perfeita? No padrão de hoje, nós precisamos crer que a família criada por Deus pode sim ser perfeita, e nessa peregrinação, junto com Moisés, que nós estamos fazendo nessa campanha, eu quero convidar você mais uma vez, onde Deus chama Moisés e o povo para se aproximar dele, mais uma vez, e ali Deus fala com Moisés de uma forma também maravilhosa, dá algumas diretrizes para Moisés que serve para a gente hoje. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19, é o texto que vamos falar nessa noite. Êxodo capítulo 19, versos 3 ao 6. Êxodo capítulo 19, está projetado no quadro, diz assim o texto de Êxodo capítulo 19, verso 3 ao 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Então, nesse momento aqui, a gente já viu Moisés passar por vários momentos, o povo de Israel, desde o chamado de Moisés para libertar o povo de Deus do Egito, depois aquelas lutas, as dificuldades, situações complicadas onde Moisés e o povo enfrentam. Deus sempre está chamando Moisés para mais perto dele. Deus está sempre convidando o povo que já é dele, porque Deus tem esse cuidado por nós. Deus está sempre convidando esse povo, e a ação inicial, quando nós olhamos para a palavra, sempre parte de Deus. É Deus sempre chamando o povo, é Deus sempre convidando o povo para estar mais perto dele. E nesse momento aqui, quando chegamos no capítulo 19, o povo de Israel, o povo de Deus ali, então, se acampa aos pés do Jebel Musa, ou Monte de Moisés, ou Monte Sinai. Monte Sinai, Deus vai usar mais uma vez o Monte Sinai
para convidar Moisés para subir ao monte. E a gente faz essa analogia, né? Esse simbolismo, toda vez que Deus parece que está chamando Moisés, querendo falar com Moisés mais perto, leva Moisés para um alto de uma montanha, e no Monte Sinai foi um dos lugares que Deus mais usou para falar com Moisés. Monte Sinai, cerca de 2.500 metros de altitude, um monte bem alto. Para você ter uma ideia, é apenas 392 metros mais baixo do que o Pico da Bandeira, faz divisa com o nosso estado. Não sei quem foi lá, é bem alto, é um lugar bem alto, e quando você chega lá em cima, não é tão isolado se você for numa época de férias, né, porque tem muita gente lá em cima, mas eu acredito que no momento que não é de férias, é bem isolado, e aí você sente, não por uma mística, nada de místico nisso, e nem espiritual, mas pelo fato de você estar em meio observar a criação, um pouco de como Deus observa, de cima para baixo, e ver a criação maravilhosa de Deus. E ali Deus chama Moisés para estar mais uma vez no Monte Sinai, mas na base do Monte Sinai há uma planície de quase 4.000 metros de quilômetro, ou melhor, 4.000 metros de comprimento, por 800 de largura. É uma planície bem grande, onde o povo poderia se acampar junto com suas famílias, ok? Né? Família por família se acampavam à base do Monte Sinai por cerca de 11 meses. Por 11 meses eles ficaram ali, e durante esses 11 meses, Deus limita o povo a chegar um pouquinho a mais no Monte Sinai. Deus então põe limites ao povo. O povo não poderia subir ao Monte Sinai, porque ali, naquele momento da história, aquele monte era sagrado, porque Deus queria falar com o povo através de Moisés, e aquele monte, sendo sagrado, era o lugar onde Moisés se aproximava de Deus. Então, nesse momento, Deus pede para Moisés comunicar ao povo que eles se santifiquem, para que eles pudessem se santificar, para que Deus pudesse trazer direções verdadeiras para esse povo, que se reunia já como família. Várias tribos, várias famílias reunidas como povo de Deus. No verso 20, assim aconteceu. Olha só o que diz o verso 20, acompanhe comigo, do capítulo 19. Sucedeu, o Senhor desceu ao topo do Monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu ao monte. E ali mais perto de Deus, no alto do Monte Sinai, então, no capítulo 19, quando Deus chama Moisés para perto dele, Deus dá para Moisés aquilo que nós podemos considerar hoje o guia prático para uma família feliz. O que Deus dá para Moisés no alto do Monte Sinai? No capítulo 20, nós vamos ver que Deus dá para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Ali Deus manifesta a Moisés essas 10 palavras ou 10 mandamentos. E a divisão mais antiga dos 10 testamentos que nós conhecemos é datada da época de Flávio Joséfo, do 1º século, um grande historiador da Bíblia, e essa divisão dos 10 testamentos é mais aceita pelos ortodoxos cristãos e pelos protestantes. É a partir dessa visão que eu quero falar um pouquinho dos 10 mandamentos e o que esses mandamentos têm a ver com a família. Os mandamentos e a família. E essa é a grande pergunta. Por que os mandamentos são importantes para a família ainda hoje? Nada de santificado, ou seja, nada de sagrado em si na lei, assim melhor dizendo, mas nos princípios desses mandamentos é importante para a minha família, importante para a sua, e se você entender bem isso, eu creio que sua família pode ser um pouquinho mais feliz. Nós vamos perceber, e se você estudar os 10 mandamentos bem detalhadamente, você vai perceber que a metade dos 10 mandamentos tem a ver com família. Ah, pastor, mas porque eu sei só um, e talvez é o que mais seja claro, só um. Mas se você pegar as nuances dos 10 mandamentos, 5 dos 10 mandamentos têm a ver com família. O primeiro deles está
no segundo mandamento, verso 4, do capítulo 20, que diz o seguinte: não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Talvez você pergunte o seguinte: eu quero entender melhor isso. Como que esse mandamento que fala que a gente não pode criar nenhum ídolo para nós, a não ser o grandioso Deus, o soberano Deus que está acima dos céus e da terra. Verdade é, queridos, que Deus deu esse mandamento para o povo, para que o povo não se afastasse dele, porque havia uma tendência no coração do povo de Israel, de se afastar de Deus, de fugir da presença de Deus. E é interessante isso, eu creio que você como crente sabe, e se você não sabe, vai entender isso, que no Antigo Testamento, a visitação do Espírito Santo era temporária. Deus, o Espírito Santo ainda não habitava em todos os corações. A habitação do Espírito Santo na vida de alguns homens, Deus usava alguns homens, usava alguns profetas, alguns homens, falavam com eles, usava eles e depois se retirava. Não era uma habitação permanente. E aí havia uma facilidade no coração do povo de se afastar de Deus. E por isso Deus traz esse segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não coloque nada entre eu e você, Deus está dizendo para o povo. Eu creio que se observarmos esse mandamento para a nossa família, é o mais importante para que eu possa viver uma família, talvez não perfeita, cheia de dificuldades, cheia de luta, mas uma família que eu vou ter o suporte necessário para enfrentar todas as lutas que acontecem nela. Porque quando eu tenho livre acesso a esse Deus, eu não coloco nada entre eu e o meu Deus. O Senhor, através do nome de Jesus, Ele age diretamente na minha família. Você entende isso, querido? Amém? O Espírito Santo, que hoje, através de Jesus Cristo, é uma habitação permanente na vida daquele que crê em Cristo. E quando eu não coloco nada entre esse maravilhoso Criador da família, esse Deus Todo-Poderoso, e entre a minha vida, todos os dias eu tenho livre acesso ao meu Deus, clamando dia após dia pela minha família. É mais ou menos o seguinte: quanto mais eu me afasto de Deus, mais a minha família fica à mercê dos problemas de família. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais oração, mais busca por esse Deus, mais consagração, como Deus buscava esse povo, mais a graça de Deus é manifestada sobre a vida da nossa família. Amém? Então esse segundo mandamento tem tudo a ver com a família. O verso 6 do capítulo 20 ainda vai dizer o seguinte, verso 6, vai dizer que o Senhor, Ele fará, o nosso Deus visitará os pais aos filhos até a terceira e quarta geração. O que isso tem a ver? É que naquele momento, como o Espírito Santo não era uma habitação permanente, mas temporária, o povo que se afastava de Deus sofria por causa do afastamento de Deus. Não só a família de quem se afastava de Deus, mas a sua geração seguinte, a terceira e até a quarta. Ou seja, se eu pecasse, até os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, sofreriam por isso. E acabava, porque o texto está dizendo que Deus visitaria essas pessoas até a terceira e a quarta geração. Mas o texto dá continuidade dizendo: mas fará misericórdia. Isso para mim é o mais maravilhoso. Deus fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações pode vir a ter. Se você guardar os mandamentos do Senhor, os princípios da palavra de Deus, sua família será abençoada, seus filhos, tataranetos. E eu creio que ainda nós estamos sendo abençoados por aqueles que guardaram os mandamentos até hoje. Você crê nisso? Então, tem a ver os mandamentos. O quinto mandamento, no verso 12, vai dizer: honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra.
Nós precisamos honrar pai e mãe, porque quando desonramos os nossos pais, por pior que eles sejam, nós estamos desconhecendo ou desprezando o que a palavra de Deus diz. Efésios capítulo 6, verso 1 e 4, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: vós, filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestai-os no Senhor. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Por quê? Não pelo honra teu pai e tua mãe, porque os meus pais, eles queriam me educar no Senhor. Sempre que eu fazia alguma travessura, eles iam com esse versículo: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem em toda a terra. Eu abaixava a cabeça, mas às vezes a criança, irritada, aquela coisa. Aí eu dizia: mas também está dizendo, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, e vocês estão me deixando irados. Já para o castigo, porque eles eram pais, eles mandavam, eu não podia mais falar nada. A verdade é essa. Precisamos respeitar, irmãos, aqueles que cuidam da gente. Mas você deve estar se perguntando: pastor, mas e aquele pai que me abandonou? E aquela mãe que me desprezou? Existem coisas na nossa vida, situações que aconteceram quando a gente ainda era criança, causadas muitas vezes pelos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, traumas, que a gente carrega até hoje. E situações tão terríveis, que só a gente consegue guardar isso, que atrapalha até a nossa próxima família, até a nossa família, que nós criamos debaixo da graça do Senhor. E aí a gente tenta, mas entramos naquele ciclo vicioso e parece que a gente está repetindo aquilo que os nossos pais fizeram com a gente. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, é tão libertadora, porque quando Jesus entra no nosso coração, tudo o que é passado fica no passado, e Jesus vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. É muito difícil isso na prática. Quando falamos se torna mais fácil, mas quando nós nos aproximamos de Deus, dia após dia, buscando a presença de Deus, nós começamos a ser libertados, podendo seguir a presença de Deus. E a minha família começa, a minha família agora, não é mais baseada no que eu sofri no passado, mas baseado no amor e na graça de Deus Pai. Amém? Ainda o 7º mandamento vai dizer no verso 14: não adulterarás. Não adulterarás. Mateus 5, 27 e 28 vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é ou não é família, irmãos? Amém? Você concorda comigo? Tudo a ver com família. Tudo a ver com família. E quando nós desprezamos um mandamento desse, não como eu disse no início, mas quando nós desprezamos o princípio desse mandamento, eu começo a afastar a minha família de mim, eu começo a atrair problemas para a minha família, simplesmente pelo fato de deixar de obedecer uma direção da palavra. O 9º mandamento, verso 16: não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Muitas famílias têm sido destruídas por causa da mentira, aquela mentirinha que é contada entre os irmãos quando é criança, para se beneficiar em algo. Ela vai crescendo junto com a sua idade, ou com a idade da quem carrega as mentiras, e essa mentira passa a se tornar a falsidade. E aí, muitas famílias são construídas em cima de mentiras, de falsidades. E quando isso é revelado, glória a Deus quando é revelado, porque há o quebrar dessa mentira, o quebrar dessa falsidade. Por mais dor que isso ocorra, por mais pesado que isso ocorra, e talvez você deve ter vivenciado isso na sua família, como eu vivenciei, é libertador quando nós percebemos que aquilo que era mentira, ela cai por terra, e nós percebemos que Deus permitiu que eu passasse por algo terrivelmente doloroso na revelação de uma mentira,
para que eu pudesse ser curado, tratado, porque senão a mentira ia crescendo, crescendo. Não dirás falso testemunho do seu próximo. Tem ou não tem a ver com família? Totalmente. E o 10º mandamento também tem, que diz: não cobiçarás. Tem um ditado que diz que o campo, o pasto do vizinho sempre é mais verde do que o nosso. Alguns estudiosos vão dizer que a cobiça é o princípio, a causa inicial de todo o mal sobre a face da terra. A cobiça. Por causa da cobiça, o homem pecou, porque queria ser igual a Deus. Nós precisamos observar o que a palavra nos diz, irmãos. Tem muita gente chorando porque suas famílias estão sendo destruídas. Mas tem pouca gente estudando a palavra, que é o princípio da família feliz. Mas eu não quero ficar só no Antigo Testamento. Eu quero pensar com você agora sobre Jesus e os mandamentos de uma família feliz. Os 10 mandamentos foram dados por Deus para o povo de Israel, não para que eles pudessem ser salvos. Naquele tempo não era desse jeito, se você seguisse os 10 mandamentos, você era salvo. Não, porque o povo já era de Deus, já era o povo escolhido de Deus, já era o povo a descendência que Deus escolheu para salvar naquele momento. Mas os 10 mandamentos era a orientação, como eu disse no início, guia prático para que eles pudessem ser reconhecidos como escolhidos do Senhor. Os 10 mandamentos traziam um parâmetro, ou melhor, era o parâmetro para esse povo que se dizia o povo de Deus. A família, para ser abençoada naquele momento, tinha que seguir e caminhar firme na prática dos 10 mandamentos. Só que Jesus, no tempo agora trazendo, ele faz uma reformulação no Novo Testamento desses 10 mandamentos. Em Mateus capítulo 22, um certo doutor da lei pergunta para Jesus: então, o que nós devemos fazer? Quais os mandamentos que nós devemos seguir? E o que Jesus fala? O verso 36 a 39 de Mateus capítulo 22. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Faça isso, faça isso. E o segundo, semelhante a esse, Jesus está dizendo que o segundo mandamento, ele sintetiza os 10 em 2. O primeiro ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, qual é? Amará o teu próximo como a ti mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta: quem é a pessoa mais próxima de você hoje? Eita glória! Na sua casa, tem alguém mais próximo a você do que os seus amigos. A gente fala muito, eu gosto, e a gente precisa praticar isso, de fazer o bem às pessoas que são de fora, não é? Os desprezados, os marginalizados. Isso é consequência da vida cristã, e a gente usa muito bem esse verso, que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque é um ser humano, precisa de abrigo, precisa de cuidados. Mas quando chegamos dentro de casa, parece que isso muda, parece que o próximo já não é mais próximo, e o que impera muitas vezes dentro de casa, que era o lugar para existir proximidade, é o silêncio. Pais sentam perto dos seus filhos em silêncio. A sala de estar, como dizia a música do Rebanhão de muitos anos atrás, deu lugar às televisões, às telas dos computadores. A sala de jantar, onde pai, mãe, filhos sentavam juntos e batia aquele papo gostoso enquanto jantava e almoçava. E ninguém poderia ainda se servir enquanto eles não chegavam para bater aquele papo, para saber como foi o dia. Já não existe mais. É claro que os tempos mudaram, a rotina mudou, mas o que não podia ter mudado eram os princípios, queridos. Você entende isso? É claro que talvez o seu trabalho, a sua vida, as dificuldades, a correria, vai impedir que você esteja o tempo todo com as pessoas
que você mais ama ali conversando todo dia, mas a verdade é que nós temos deixado de estar próximo de quem é o mais próximo da gente. Então Jesus, ele sintetiza esses mandamentos para que a minha família e a sua família sejam felizes. E aí, querido, não adianta eu querer numa oração dar jeito na minha família, porque eu creio que os mandamentos são princípios muito bons, que Jesus falou e sintetizou e deu mais claridade para o nosso entendimento sobre os mandamentos, são maravilhosos para a gente observar isso e ter essa revelação da palavra, entender que se seguirmos a palavra de verdade, que a palavra é a maior razão de vivermos uma vida boa e feliz, porque ali ela expressa a vontade de Deus. Romanos capítulo 12 vai dizer isso, que para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos trazer renovação na nossa mente, buscar o conhecimento de Deus, e muitas vezes nós deixamos isso de lado, mas nós precisamos muito mais do que isso. E por fim, finalizando essa grande questão do que Moisés, dos 10 mandamentos tem a ver com a família, é que muito mais do que conhecer, entender o que os mandamentos diz, o que Deus estava dizendo para o povo naquele momento, e o que isso tem a ver com a minha família, é que eu não posso ficar isso só no conhecimento, isso tem que ser transmitido na prática, isso tem que vir para a prática. Por isso eu digo que mais perto de Deus a minha família é feliz. Mas para que haja, o texto ele continua dizendo que Deus dá uma ordem para Moisés, para que Deus pudesse trazer as diretrizes para Moisés e o povo precisavam se purificar. E o texto do capítulo 19 vai dizer que eles se purificam um dia, se purificam 2 dias, terceiro dia, e só assim Deus começa a falar. Mas quando dá algumas diretrizes para que o povo pudesse ouvir, mas quando Deus começa a falar, o povo começa a clamar: Moisés, por favor, peça ao Senhor que fale só com você, porque se Ele continuar falando conosco, nós morreremos. E Deus falou com Moisés. O povo se sentiu despreparado. Por quê, queridos? Porque é muito mais do que entender o que Deus diz. Nós precisamos praticar o que Deus diz. Tem uma historinha que uma menininha chegou para o pastor e falou: pastor, o negócio é o seguinte, não tem um quarto aí na igreja, preferencialmente bem anexo ao templo, para eu e minha família a gente morar, não? Mas por que, filhinha? Você quer morar na igreja? Eu sei que você vem muito aqui, você gosta de estar aqui, sua família aqui é tão abençoada. Por isso mesmo, pastor, minha família aqui é uma bênção, é tão maravilhosa. Mas, pastor, quando chega em casa, a história muda. É totalmente diferente. É uma complicação só, é briga para todo lado, é uma coisa, é um inferno, pastor. Então, aqui seria o lugar ideal para a gente morar. Irmãos, nós temos que viver a nossa vida na prática. Melhor coisa é ser crente dentro da igreja. Aí, quando saímos da porta do templo em família, se torna mais difícil. Mas eu creio que se praticarmos o que a palavra nos ensina, a nossa família será feliz. Você entende isso? Amém? Não é uma oração apenas, mas é uma oração baseada na palavra. Não é uma religião apenas. Talvez você está nos visitando e, quem sabe, por dificuldades da sua família, não é a religião batista, católica, assembleia ou qualquer outra religião que pode dar jeito na sua família, mas é a prática verdadeira da palavra de Deus. A vivência dessa palavra. É a transmissão baseado na prática dessa palavra para os nossos filhos. Não adianta eu falar ou terceirizar a educação dos meus filhos. Na escola, as crianças aprendem sobre educação, matérias, situações, sobre relacionamento com os amiguinhos. Na igreja, a gente aprende sobre Bíblia, relacionamento interpessoal com os irmãos. Mas, às vezes,
aparentemente eu ainda não sou pai e eu também não quero cair nessa situação, e peço a Deus para que eu não caia nisso. Às vezes nós estamos terceirizando a criação dos nossos filhos para a escola, e o professor precisa dar jeito nos nossos filhos. Estamos terceirizando a criação das nossas crianças para a igreja, mas não é papel da igreja educar os nossos filhos, porque é papel do lar. Amém, irmãos? Então guarda o seu filho, e na sua educação, eduque ele na prática, demonstre. Criança, ela não ouve muito, né? Parece que os ouvidos da criança foram, você tem filho pequeno, deve saber, a criança vai, eu acho, né? Não sei, não tem nenhum estudo científico sobre isso, só vai ouvindo de verdade, entendendo o que você quer dizer depois que ela cresce, e olhe lá, ela aprende mais, ela faz mais aquilo que ela vê. Então, se ela está vendo muita coisa errada, o que essa criança vai fazer? Responda você: coisa errada. Mas se ela vê coisas boas dentro do seu lar, o que ela vai reproduzir? Coisas boas. Eu quero terminar essa mensagem concluindo, porque eu creio que quando nós seguimos exatamente o que a palavra diz, e eu gosto muito dessas mensagens engraçadas sobre casamento. Vocês já ouviram? Tem gente que faz stand-up, é tão legal. Eu acho até bacana, mas eu acho que tem coisas no nosso casamento, na nossa família, que é muito sério, e que às vezes não dá para brincar de coisa séria. E aí nós precisamos de um poder muito mais do que a graça que nós concebemos de uma piada sobre algum problema no casamento, um problema na família, mas a graça real do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso, que assim como Ele trouxe a direção para Moisés e o povo caminhar numa vida feliz, assim Ele traz para nós hoje. Como está a sua família hoje? Que situação está a sua família? Falta de perdão, divisões? Quero encerrar contando uma experiência. Logo assim, no início do meu ministério, um casal, ou melhor, um jovem esposo, me procurou. Eu ainda era solteiro, eu pastoreei meu primeiro ano ainda solteiro, mais noivo. Me procurou e falou: pastor, eu vim aqui conversar com você, que eu estou dando entrada no divórcio. Amanhã eu vou no cartório dar entrada no meu divórcio. Eu falei: meu Deus, não tinha um outro problema, né, diferente com essa coisa de casamento para o Senhor me dar nos primeiros dias do meu ministério, porque eu era solteiro, mas a gente é consagrado debaixo do Espírito Santo. Amém, né, irmãos? E eu orei e falei: Senhor, mas se o Senhor está colocando isso, é porque o Senhor quer me usar para ajudá-los. E eu falei: em nome de Jesus, não faz isso não, vamos orar. E ele me contou a história. Eu falei: não faça isso não, vamos orar, vamos entrar num propósito de oração, vamos orar uma semana, clamar ao Senhor para restaurar isso. Vocês são jovens, tem pouco tempo de casados, alguns anos apenas, ainda não tem filhos, Deus pode restaurar. E aquele jovem, eu e ele, ali na minha casa, eu morava ainda sozinho, porque trabalhava e já pastoreava, e nós oramos ali. Eu lembro disso até hoje. Nos ajoelhamos, choramos, oramos, para a honra e glória do Senhor, irmãos. Eu falo isso porque eu vejo a graça de Deus se manifestando a 1000 gerações, como diz o texto. Deus pode impedir coisas muitas vezes que para nós é impossíveis. Uma semana depois, houve restauração naquele lar. Um ano depois, nasce o primeiro filho desse casal. Eu tive o prazer de apresentá-lo diante do Senhor. Alguns anos depois, nasce o segundo filho. Para a honra e glória do Senhor, são crianças lindas. Enfrentam lutas, dificuldades, mas aquela família está unida até hoje. Eu oro a Deus que o Senhor os leve antes que ela se desfaça, em nome de Jesus. Como está a sua família hoje? Não desiste não. São tantas lutas. Talvez a luta da sua família é completamente diferente da que eu tive com os meus pais.
Se você conhecer a história, é difícil. Às vezes eu não consigo contar sem chorar sobre a história, mas eu entendo que a graça que o Senhor concedeu a mim me dará a oportunidade de viver uma família abençoada, com os meus filhos, com os meus netos. E assim Ele quer fazer com você, se você tão somente seguir a orientação da palavra de Deus. Nós vamos cantar uma canção, e eu queria convidar você a se colocar de pé. Durante essa canção, você que quer colocar sua família aos pés da cruz, pode vir aqui na frente, e ao chegar aqui na frente, você pode ficar aqui na frente, para não impedir muito as pessoas que querem ficar, né, e vai impedir o corredor, mas venha, durante a canção mesmo, e após a canção nós vamos orar. Eu creio, pela fé, que Deus tem muita coisa boa para a sua família, em nome de Jesus. Perto de ti eu quero estar, se tenho a ti os medos se vão, meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero mais viver pra mim e nem seguir a
qual é a pessoa, qual é a situação na sua família. De repente é uma pessoa específica. Eu quero orar por você, mas eu queria que você também orasse. A Bíblia vai dizer que a oração de uma pessoa justa, ou seja, justa em Deus, através de Cristo, justificado por Cristo, pode muito em seus efeitos. Eu queria que você falasse esse nome aí para você agora e para Jesus. Começa a colocar esse nome na presença de Jesus. Faz essa oração: Senhor Jesus, toma essa pessoa em tuas mãos. Se o problema for você, se a dificuldade é em você, fala o seu nome. Senhor, eu quero restauração na minha vida. Eu não quero mais ser quem eu sou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Creia em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, Pai gracioso, que faz misericórdia até 1000 gerações. A geração da minha família é agraciada pela tua misericórdia. Ó Deus, aqui estão teus filhos, nos colocamos diante do teu altar, ó Pai. E colocamos também essa pessoa em nossa família que precisa de restauração. Ó Deus, que o Senhor venha trazer fé, esperança. Pai, se alguém que está aqui nessa noite já perdeu a esperança, já não acredita mais, que o Senhor venha renovar a fé, renovar a esperança por causa dos seus filhos. Seus filhos precisam de suas orações, das orações dos seus pais, e é pela fé que nós avançamos, Pai. Talvez não podemos fazer mais nada, mas ainda podemos clamar a Ti, confiar em Ti. Senhor, fortalece os seus pais, que não desistam de orar por seus filhos, porque para o Senhor nada é impossível, Deus. Restaura os filhos aqui nessa noite, restaura também o coração de muitos pais, ó Pai. Os seus filhos estão aqui hoje, às vezes sofreram algumas circunstâncias com seus pais quando ainda eram crianças, às vezes viram em casa situações que os marcaram, Deus, e eles carregam isso até hoje. Vai em nome de Jesus tirando isso desse coração, Senhor Deus, vem trazendo essa libertação em nome de Jesus. Pai, nós cremos que o Teu nome, Jesus, é muito maior do que todo problema, de toda situação contrária. Nós cremos no nome que está acima de todo nome, o qual toda família é abençoada, o nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Que toda família aqui representada nessa noite seja abençoada em o nome de Jesus Cristo. Que a fé e a esperança sejam renovados em cada coração, em o nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.